Fala galera, tudo na paz? Nando Costa aqui na área. Se você ainda não está inscrito aí no canal, não deixe de se inscrever, marca embaixo no sininho para receber as notificações. Deixe um like aí se você vem aproveitando o canal. Agora a gente está também com esse novo desafio aí que eu coloquei, que é o concurso de mixagem, né? Compartilhem aí com seus amigos, com a galera que está estudando áudio, com a galera que curte aí esse universo aí de áudio, produção musical, mixagem, masterização. É um desafio muito legal. Resolvi fazer esse vídeo aqui para esclarecer algumas coisas para a galera também, que eu tô recebendo muitas perguntas, dúvidas e tal sobre o concurso, mas dizer que a galera já tá mandando músicas já, um monte de gente já aproveitou aí o final de semana para dar um gás aí e começar essa aventura. Tá chegando legal, a galera tá entendendo bem a linguagem, como é que funciona. Bom, eu recebi muito, acho que a maior dúvida é tipo aquele lance de como você colocar o vídeo na sessão. É muito simples, é bem direto mesmo, é basicamente importar vídeo, né? E vai criar um track de vídeo aí no seu DAW, inclusive ele já tem o áudio original, né, do filme, né, o áudio do filme mesmo, que você pode usar como um ponto de referência aí para você entender do que se trata, qual que seria a estética, né? Mas eu sugiro que todo mundo faça a sua própria mixagem sem se basear necessariamente na mixagem original, mas é basicamente ou importar vídeo ou arrastar para dentro da sessão. Algumas pessoas vieram me dizer que não estavam conseguindo criar esse track de vídeo no Pro Tools. Basta dar uma conferida aí, ver se a instalação do Pro Tools está direitinho, porque realmente é bem direto, não tem o que fazer, não tem que configurar nada, não tem que fazer nada, é simplesmente arrastar o track de vídeo. É como se fosse um track de áudio mesmo, aí você pode mexer ele para trás, para frente, você tem como mutar o áudio dele também, então assim, não tem realmente muito o que fazer. Caso alguém não consiga, né, introduzir o vídeo aí na sessão, é o que eu falei lá no vídeo inicial. Abre num player do lado, vai tocando ali e para ter uma vibe, mas é legal estar sincronizadinho. Se também não funcionar, o que você pode tentar fazer é tentar converter o vídeo, que se eu não me engano está em QuickTime, converte ele para MP4 e ver se ele abre no seu DAW, também pode ajudar. Mas de qualquer maneira tá tudo funcionando, tá? Não tem nenhum erro quanto à questão do vídeo não, que a galera já, inclusive, já até tá fazendo a mix. Bom, eu queria deixar algumas dicas aqui sobre o processo. Eu lembro que no último concurso de mixagem, eu até deixei para fazer esse vídeo das dicas lá no... Pô, eu acabei esquecendo, enfim. Para fazer lá no final do concurso, um monte de gente veio reclamar, pô, agora que você deu essas dicas aí e tal, agora que eu já mandei a minha mix e tal. Então aproveitar que a galera tá começando agora a mandar, vou deixar as dicas aqui. Bom, primeira coisa que você deve entender num processo de pós-produção, você fazer a mixagem, é a filosofia que eu abordo a minha vida inteira, que eu abordei aqui no meu canal. Menos é mais, menos é mais. Faça o que o áudio pede. É só isso, é só fazer o que o áudio pede. Você não vai precisar chegar a fazer uma compressão paralela na voz do ator principal. A gente não precisa gourmetizar as coisas, tá? Então, primeira coisa, a gente tem cinco sessões diferentes, né? Ou 5 grupos de coisas diferentes. Começando aí falando um pouquinho da sessão dos diálogos, né? Bom, o tratamento dos diálogos é uma coisa super direta, assim. O seu maior amigo nessa questão do tratamento é High Pass Filter. Você vai estar trabalhando com High Pass Filter o tempo inteiro, porque todo o áudio ali é gravado. Às vezes o cara que fez a voz ali do diálogo gravou um pouco mais perto do microfone, às vezes um pouco mais longe. Então a diferença maior que você sente é aquela sensação de proximidade entre um ator e outro, né? Então o High Pass Filter é uma ferramenta que vai te ajudar muito. Se sentir necessidade que às vezes uma voz é um pouco mais forte do que a outra nos graves / médio graves, filtrar um pouquinho do médio grave, mas em geral é High Pass Filter. E depois você avaliar a ligação das vozes como um todo, tá? Não é você imaginar que ali o diálogo é uma coisa, a voz de um ator é uma coisa, a voz de ator é outra coisa. Você pode enxergar como uma coisa mais macro, você trabalhar alguns filtros nas vozes independentes e de repente você trabalhar. Pode ser que uma voz ou outra você precise de compressão individual, mas às vezes você pensar como um todo, né, uma compressão das vozes pode te ajudar também a você domar a dinâmica. Mas tem que lembrar que o seu melhor amigo para tratamento na pós-produção é um High Pass Filter, tá? Se precisar de algum filtro de grave e tal. E também automação de volume. Eu acho que a automação de volume é a coisa que vocês vão ter que trabalhar mais, porque é muito dinâmico e essa dinâmica das vozes vai variar muito, né, com as cenas, né? Então às vezes a voz está legal, mas se você olhar no contexto da cena, às vezes ela parece que ela vai estar mais alta ou mais baixa
até pelo enfoque, como que ela aparece. Tem que lembrar também que algumas vozes aí vão precisar de efeitos, porque são vozes tipo, tem uma parte da cena lá que tem um negócio do alarme, né? Então você trabalhar com efeitos é muito legal, né? Tipo com um som de um megafone, ou às vezes o som quando o cara tá falando por dentro do vidro, você trabalhar alguma automação especial de filtro. O grande lance do cinema é isso, você tem que fazer o áudio tá dentro da imagem, né? O engenheiro de mix tem que ser um cara invisível ali. Se você começa a pensar em mix durante um filme, quer dizer que tem alguma coisa errada. Você tem que passar ileso, você tem que passar imperceptível, porque daí é quando o seu trabalho foi bem feito, porque a imagem passa a ser efetiva, né? Mas vocês podem se dar margem aí a brincar com a criatividade, né? Com a questão dos filtros, efeitos, ambiência depois também, obviamente, é muito importante, porque dentro do lado do laboratório você tem uma ambiência, fora você não tem reflexão, então você não tem reverb na voz, por exemplo, mas internamente você pode ter um reverb, que é um som do lugar ou da sala. Fica aí uma dica também, tem um vídeo meu de reverbs aqui no canal, mas uma ferramenta muito legal que se usa em pós-produção quando pensa-se em reverbs e ambiências é o reverb de convolução, né, que são reverberações de espaços físicos reais, né? Então nesse caso você pode meio que dar uma olhada no filme, ver qual é o tamanho do laboratório, tenta estimar uma sala do tamanho do laboratório e você criar um reverb laboratório, alguma coisa assim, né? Então já vou deixando as dicas aí pra galera viajar. Beleza, depois dos diálogos, a segunda coisa que já é meio conectada com a questão dos diálogos, porque tem relação com os atores, é o Foley, que é a sonoplastia, né? Então, ficar bem antenado também. High Pass Filter seu melhor amigo, porque tudo ali é captado mesmo, e às vezes tem coisas muito sensíveis, tipo o som da roupa, o som do pé batendo no chão, esse tipo de coisa, né? Então a filtragem de grave é essencial. Se você não filtra o suficiente, você não consegue encaixar na mix, simplesmente. Então High Pass é o seu melhor amigo, tá? Lembre-se também que no Foley, não necessariamente você tem que ouvir tudo o tempo inteiro, você tem que sentir. Muitas vezes tem um barulhinho da roupa ali que você não ouve, mas se você desligar, você vai perceber que a cena fica sem vida, né? Então, lembrando, você vai sentir, mas não necessariamente ouvir. Às vezes tem uns sons muito sensíveis de mexendo, às vezes tem uns sons mais agressivos também quando, por exemplo, ele está correndo, naquela cena externa, quando ele está correndo, que daí já tem um som de passo e tal. Então, automação, outro seu melhor amigo, tá? Sempre High Pass Filter e automação, é a base desse trabalho, tá? Fica bem antenado. Muitas vezes você não vai precisar de comprimir nada também. Fique bem ligado, sem exageros, sem excessos, tá? Beleza, aí depois do Foley a gente entra, vamos colocar assim, os backgrounds, que seriam os sons de fundo, da natureza e tudo mais. Vários desses sons de fundo foram extraídos de bibliotecas, né, de samples e tudo mais. Muita coisa ali já está pronta, já tem um processamento, já não tem excesso de nada e tal. Então, fica ligado também, o que é a sua mixagem? É subir e descer volume, ajustar pan, né? Se precisar um som ou outro você fazer filtragem, ok, mas na maior parte dos casos talvez você não precise nem de fazer muita coisa porque o som já é bem pronto. Então é mais a questão de como que você encaixa as peças. Mixagem é encaixar, mixagem não é fazer o som, mixagem é organizar o som. Então muitos desses sons já estão prontos, bastam ser organizados, tá? Depois você tem a parte de efeitos, né, de efeitos especiais, que também muitas vezes são sons de bibliotecas, muitas vezes são sons criados a partir de síntese, tá? Então muita coisa é pronta, você também não tem nada que processar, várias coisas não são processadas, você tem que organizar da melhor maneira possível e automação o tempo inteiro. A gente vê que tem momentos onde os efeitos sonoros estão totalmente agressivos, talvez você tenha que mexer com um pouquinho de efeito. Eu sei que naquela cena do laboratório tem uma hora que a sirene começa a tocar, mas o som original é absurdamente esgoelado, assim, muito alto e tal. Então você tem que saber dosar aquilo, colocar no pan certinho, né? Às vezes o processamento é zero mesmo, não vai ter que fazer nada, né? Então fica ligado. E o último ponto que eu gostaria de colocar, então eu falei dos diálogos, falei do Foley, falei do Sound Effects, falei do background, tá? O último ponto seria a trilha sonora, que seria a parte mais próxima da nossa realidade, né? De mixagem de música e tal. Lembrando que essa trilha sonora, ela é híbrida, então ela foi composta
ela tem vários tracks aí que são instrumentos virtuais, tá? Que compõem meio que a base do negócio, só que tem vários tracks que são gravados mesmo com músicos reais, né? A gente gravou, se eu não me engano, cello, violino, e aí a gente dobrou alguns tracks também. Viola, não me lembro se tem viola também, mas enfim, gravou alguns tracks. E aí tem clarinete, tem flauta, se eu não me engano tem French horn, né, que é a trompa francesa também gravada, real, né? E tudo aquilo ali é para ser blendado, né, somado como uma única coisa, tá? Então o seu objetivo não é fazer soar mais o timbre real ou mais o timbre artificial, é você encontrar o balanço para sua música, tá? Acima de tudo, sua musical. Então na mixagem também, essa mixagem aí, ela é uma mixagem onde você vai ter pouco processamento, realmente pede pouco processamento, mas fique atento aos sons gravados. High pass é o seu melhor amigo, trabalhe bem aí. Muitas vezes você não vai precisar de compressão, às vezes sim. Fiquem ligados nos sons de flauta e clarinete gravados, porque tem muita dinâmica, tá? Tem muito ar atingindo ali o microfone, então geralmente quando você tem instrumento que varia, que faz com que o ar oscile muito, né? Às vezes você vai precisar ter um cuidado aí com o trabalho de compressão também. E uma outra dúvida que surgiu geral, que algumas pessoas me perguntaram e tal, sobre o loudness da mix, né? Na verdade eu não coloquei nenhuma regra ou nenhuma direção quanto a isso, eu deixei bem livre para cada um simplesmente fazer sua música. Não estou preocupado com loudness, com nenhuma norma técnica, tá? Mas algumas pessoas já me enviaram a mix, por exemplo, normalizado em menos 24 lufs, que é um loudness que você pode entender aí para TV ou para cinema, né, alguma coisa assim. E na verdade, como você tem muito diálogo, o loudness do seu arquivo final sempre vai ser bem baixo, né? Então tem partes que só tem diálogo, tem partes que só tem o efeito com ambiência, e aí tem partes que tem música, que é onde o seu loudness vai realmente inflar. Então, em geral, o material audiovisual ele tende a ter um loudness bem, assim, muito mais baixo do que música apenas, porque o conteúdo é muito diferente, né? Então, não precisa ficar muito preso a loudness, porque inclusive eu não vou avaliar esse quesito técnico, né? Eu poderia ter colocado simplesmente a sua mix final vai ter que estar lá em menos 24 e tal, mas eu não coloquei isso não, deixei bem livre para a galera trabalhar aí e usar a criatividade e se divertir bastante aí. Espero que essas dicas ajudem aí todo mundo que está começando o desafio, e a gente se vê em breve aí. Inscreva-se no canal, marque no sininho, deixa o like, já a gente está de volta. Valeu!